Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos que falam especificamente de algumas cidades aqui do norte de Portugal. E a escolha de hoje é Braga. Fundada pelos romanos, surgiu lá no século I a.C. E sendo uma das mais antigas, passou por vários processos de invasões e de influências até que então, na questão da reconquista cristã, passou a ser um centro religioso e cultural. Portanto, se tornou fundamental na expansão do cristianismo pela Península Ibérica, sendo também durante séculos considerada a capital eclesiástica aqui de Portugal. E com essa ligação tão forte em relação à religião em si, não é à toa que nós vemos muitas igrejas e muita caracterização que nos remonta à parte da Igreja Católica em si. E não é à toa, inclusive, que Braga é considerada a Roma portuguesa. Mas é interessante que, apesar de tanta história envolvida, Braga, com em torno de 190 mil habitantes, tem na sua população 46% de jovens, sendo considerada uma das capitais de distrito mais jovens da Europa. E além disso, lembrando também que em 2016, Braga foi eleita a terceira melhor cidade da Europa para se morar. Braga é uma cidade da região norte, mas que fica na verdade na região do Minho, bastante famosa, e tem em torno então de 183 km² de área. Nós falamos em relação ao número de pessoas residentes em Braga, mas lembrar sempre que este censo foi de 2021, portanto, é muito possível que este número seja ainda maior, o que já colocava anteriormente como uma das maiores cidades de Portugal e com toda certeza continua a crescer. E já que falamos tanto sobre essa veia religiosa de Braga, cito aqui alguns pontos turísticos imperdíveis, como por exemplo o Santuário do Bom Jesus do Monte, que é um dos principais pontos de Braga e sendo um complexo religioso que possui uma escadaria monumental que vai levar todos os visitantes até a igreja no topo de uma colina. E vale a dica de sentar em um dos banquinhos lá do alto e apreciar toda essa vista deslumbrante. Outro ponto é a Catedral de Braga. A Sé de Braga é uma das mais antigas de Portugal, com uma história que remonta ao século XII. A sua arquitetura gótica e barroca é impressionante. Nós temos também o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, que é um santuário mariano e outro local de peregrinação importante, que oferece também vistas maravilhosas de toda a cidade, sem falar também do centro histórico de Braga, que é muito charmoso e onde você pode andar por ruas de paralelepípedos com praças encantadoras e edifícios históricos bastante preservados. E o clima de Braga também é bastante semelhante com o que nós falamos anteriormente em relação à cidade do Porto. Ou seja, nós temos invernos amenos e verões frescos, mas a variação de temperatura pode ser bastante considerável e termos temperaturas um pouquinho mais baixas e também temperaturas bastante altas, a depender, é claro, da época do ano. É interessante também lembrarmos um detalhe, porque Braga é bastante conhecida pelas chuvas, e chove muito e por muito tempo na cidade. E em relação ao transporte, Braga é muito bem servido em transportes públicos e também tem muitos ônibus e trens que conectam a cidade às outras ao redor, o que facilita inclusive o acesso à cidade do Porto, que fica a 50 km de distância apenas, para aqueles que buscam o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Mas é interessante saber que é uma cidade muito aconchegante e que muitas das suas atividades podem ser feitas inclusive a pé. Na educação, nós temos uma variedade de opções em relação tanto ao ensino médio quanto ao ensino fundamental, além das diversas universidades, citando aqui a Universidade do Minho, uma das mais prestigiadas de Portugal.
E algumas curiosidades em relação a Braga. Nós temos alguns pratos típicos como o bacalhau à Braga ou rojões à moda do Minho. Além disso, também é considerada uma cidade muito forte no quesito design e moda. E também, pela sua vertente romana, temos a famosa Festa Romana, onde o local vira uma verdadeira vila medieval e chama pessoas do mundo inteiro. E por último, em relação à economia, nós temos na verdade setores diversos, ou seja, comércio, turismo, informação, têxtil, mas além disso, nos últimos anos tem crescido bastante a economia e tem despontado no país, inclusive se tornando um importante centro de inovação e empreendedorismo aqui na região norte de Portugal. E ainda dentro da economia, é interessante citarmos também que Braga, se comparado com, por exemplo, a capital Lisboa ou ainda a cidade do Porto, tem um custo de vida bastante interessante. E também, pela sua proximidade com alguns outros locais, chama muita atenção de brasileiros que escolhem Braga como sua casa e seu ponto de parada. E após saber um pouquinho mais sobre Braga, tenho certeza que você vai considerar uma excelente opção para morar aqui em Portugal.